Não estava saindo som, agora tá. Olá, pessoal, sejam todas as pessoas muito bem-vindas a mais essa atividade do Projeto Cinema no Museu, sessão de filme com debate, que é a nossa última atividade do ano. Muito especial, a gente vem encerrando esse ciclo de 2 anos nesse formato do projeto, de um formato diferenciado. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Luciana Klippel, museóloga no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. O projeto Cinema do Museu é um dos projetos da Universidade Federal de Goiás e ele já acontece há bastante tempo. Ele iniciou lá em 2009 e desde então vem estabelecendo uma rede de parcerias, principalmente com o cineclubismo goiano. E é graças a essa rede de parcerias que a gente pôde, manter o projeto ativo durante esses 2 anos desse formato diferente do projeto, porque foi um desafio. Como manter um projeto de cine debate que acontecia originalmente lá no mini história do Museu Antropológico, né, com pipoca, café também, né, para as pessoas, tem um momento de socialização presencial, como fazer em formato digital. Graças a essas parcerias, algumas delas estão aqui hoje, então essa atividade é uma parceria tanto do Cineclube Provocação de Caldas Novas, quanto do Cineclube Imigração de Goiânia e do Projeto Cinema no Museu. Graças a essa parceria, a gente conseguiu fazer outras formas de atividades, né, que não substituem o presencial, mas abrem novas possibilidades. Por exemplo, a gente pode fazer essas atividades interestaduais e internacionais, e essa é a grande novidade. A gente vai encerrando agora, hoje, esse ciclo de 2 anos de atividade 100% digitais, e nós retornamos, então, no final de janeiro, início de fevereiro, ali, com uma programação híbrida. Pela primeira vez, né, na história do Projeto Cinema no Museu, a gente vai voltar com as atividades presenciais, mas não vai deixar de explorar os potenciais das nossas atividades digitais, que com certeza atingem novos públicos e a gente pode fazer novos intercâmbios culturais. Sem mais delongas, eu vou continuar com vocês aqui nos bastidores, fazendo mediação de tela e dos comentários. Qualquer comentário, podem compartilhar por aqui, que eu vou passar para a nossa mediadora e nossas pessoas convidadas. Aqui agradeço muito, além da Helena e do Francisco, a presença da Giane e da Andrea. E daqui a pouco eu vou transmitir também o nosso link para a lista de presença para a emissão de certificados. Vou passar a palavra para a Helena Carvalho, do Cineclube Provocação de Caldas Novas, quem agradeço imensamente a nossa parceria. Boa noite, Helena. A palavra é sua. Boa noite, Rosana. Boa noite, Lilo, Giane e Andrea, que aceitaram o nosso convite para debatermos nesta noite um filme muito pertinente para o momento e para encerrarmos, né, esse ano. Essa é a última sessão do Cine Debate, Cineclube Provocação, em parceria com o Cineclube Imigração, na pessoa do Lilo, e com o Museu Antropológico. E essa parceria, né, com o Cineclube Provocação, que é daqui de Caldas Novas, começou o ano passado, em outubro, né, quando que nós fizemos a primeira sessão na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, com o filme A Hora da Estrela, baseado num livro de Clarice Lispector. E é claro que essa parceria começou antes, né, com o Cineclube Imigração aí em Goiânia, bem antes de outubro, né? E diante da situação que nós estávamos, que era de isolamento, no auge, né, da pandemia, essa mídia social foi fundamental para que os encontros continuassem online e continuássemos a debater, né, filmes e trazer para esse momento, principalmente, né, que a arte realmente salvou em todos os momentos, foi fundamental. A sétima arte e todas as artes, né, a música, a poesia, a literatura, então foi de fundamental importância. E no dia de hoje, a Giane perguntou assim, e aí, como que é feito, né, a curadoria, a escolha? Vamos dizer assim, é uma loucura, né, Giane? Porque a gente vai colocando assim as sugestões e acatamos ou não, ou sugerimos outro. E quando o Lilo sugeriu esse filme, eu achei muito interessante e pertinente,
porque em dezembro do ano passado eu tive o primeiro contato com esse filme e num debate que eu participei, assim, eu não participei exatamente do debate, mas no debate iria fazer um link com um conto de Lígia Fagundes Telles que chama-se Natal na Barca. E eu pensei, por que então a gente não trazer também esse conto para o nosso debate, né? Então nós vamos debater o filme A Liberdade é Azul. Eu não vou falar do diretor, vou deixar para o Lilo falar do contexto histórico desse filme. E nós vamos fazer um link com este conto da Lígia Fagundes Telles, que inclusive nós lemos esse mês e compartilhamos, né, o livro As Meninas. E esse conto é um conto muito pertinente, né, para o mês e para ser linkado com este filme. Então, nós vamos agora ouvir a declamação deste conto. São apenas 12 minutos e vai valer a pena. Então, eu peço para a Rosana colocar o vídeo da declamação deste conto. Natal na Barca. Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva, e que me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante, um velho, uma mulher com uma criança e eu. O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca, mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com uma barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio. Debrucei-me na grade de madeira carcomida, acendi um cigarro. Ali estávamos os 4, silenciosos como mortos no antigo barco de mortos, deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos. E era Natal. A caixa de fósforos escapou-me das mãos e, quando resvalou para o rio, agachei-me para apanhá-la, sentindo então alguns respingos no rosto. Inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos na água. Tão gelada, estranhei, enxugando a mão. Mas de manhã é quente. Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com um meio sorriso. Sentei ao lado. Tinha extraordinariamente brilhantes. Reparei que suas roupas, pobres roupas puídas, tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade. De manhã esse rio é quente, insistiu ela, me encarando. Quente? Quente e verde. Tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de roupa, pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a primeira vez que vem por essas bandas? Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas e respondi com uma outra pergunta. Mas a senhora mora aqui perto? Em Lucena. Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje...
A criança agitou-se, choramingando. A mulher apertou-a mais contra o peito, cobriu-lhe a cabeça com o xale e pôs-se a niná-la com um brando movimento de cadeira de balanço. Suas mãos destacavam-se exaltadas sobre o xale preto, mas o rosto era sereno. Seu filho? É. Está doente. Vou ao especialista. O farmacêutico de Lucena achou que eu devia ver um médico hoje mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas piorou de repente. Uma febre. Só febre. Mas Deus não vai me faltar. É o caçula? Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha expressão doce. É o único. Meu primeiro morreu no ano passado. Subiu no muro. Estava brincando de mágico quando de repente avisou: vou voar. E atirou-se. A queda não foi grande. O muro não era alto. Mas caiu de tal jeito. Tinha pouco mais de 4 anos. Joguei o cigarro na direção do rio. O toco bateu na grade, voltou e veio rolando aceso pelo chão. Alcancei com a ponta do sapato e fiquei a esfregá-lo devagar. Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali, doente, embora, mas vivo. E esse, que idade tem? Vai completar 1 ano. E no outro tom, inclinando a cabeça para o ombro, era um menino tão alegre, tinha verdadeira mania com mágicas. Claro que não saía nada, mas era muito engraçado. A última mágica que fez foi perfeita. Vou voar, disse abrindo os braços. E voou. Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembranças, sem piedade. Mas os laços, os tais laços humanos, já ameaçavam me envolver. Consegui evitá-los até aquele instante e agora não tinha forças para rompê-los. Seu marido está à sua espera? Meu marido me abandonou. Sentei-me e tive vontade de rir. Incrível. Foi uma loucura fazer a primeira pergunta, porque agora não podia mais parar. Ai, aquele sistema dos vasos comunicantes. Há muito tempo que o seu marido... Faz uns 6 meses. Vivíamos tão bem, mas tão bem. Foi quando ele encontrou por acaso essa antiga namorada, me falou nela fazendo uma brincadeira. A Bila enfeiou. Sabe que de nós dois fui eu que acabei ficando mais bonito? Não tocou mais no assunto. Uma manhã ele se levantou, como todas as manhãs, tomou café, leu o jornal, brincou com o menino e foi trabalhar. Antes de sair, ainda fez assim com a mão. Eu estava na cozinha lavando a louça e ele me deu um adeus através da tela de arame da porta. Me lembro até que eu quis abrir a porta. Eu não gosto de ver ninguém falar comigo com aquela tela no meio, mas eu estava com a mão molhada. Recebi a carta de tardinha. Ele mandou uma carta. Fui morar com a minha mãe numa casa que alugamos perto da minha escolinha. Sou professora. Olhei as nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Incrível. Ia contando as sucessivas desgraças com tamanha calma, num tom de quem relata fatos sem ter realmente participado deles. Como se não bastasse a pobreza que espiava pelos remendos da sua roupa, perdera o filhinho, o marido, via pairar uma sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços, e ali estava, sem a menor revolta, confiante. Apatia? Não podia ser de uma apática aqueles olhos vivíssimos, aquelas mãos enérgicas. Inconsciência? Uma certa irritação me fez andar. A senhora é conformada? Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Deus. Repeti vagamente. A senhora não acredita em Deus? Acredito, murmurei.
e ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber por que, perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma. Era a tal fé que removia montanhas. Ela mudou a posição da criança, passando-a do ombro direito para o esquerdo, e começou com voz quente de paixão. Foi logo depois da morte do meu menino. Acordei uma noite tão desesperada que saí pela rua, fora. Enfiei um casaco e saí descalço e chorando, feito louca, chamando por ele. Sentei num banco do jardim, onde toda a tarde ele ia brincar. E fiquei pedindo com tamanha força que ele, que gostava tanto de mágica, fizesse essa mágica de me aparecer só mais uma vez. Não precisava ficar. Se mostrasse só um instante, ao menos mais uma vez, só mais uma. Quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no banco e não sei como dormi. Então sonhei. E no sonho Deus me apareceu. Quer dizer, eu senti que ele pegava na minha mão, com a sua mão de luz, e vi o meu menino brincando com o menino Jesus no jardim do paraíso. Assim que ele me viu, parou de brincar e veio rindo ao meu encontro e me beijou tanto, tanto. Ai, era tamanha sua alegria que eu acordei rindo também, com o sol batendo em mim. Fiquei sem saber o que dizer. Esbocei um gesto e, em seguida, apenas para fazer alguma coisa, levantei a ponta do chale que cobria a cabeça da criança. Deixei o chale novamente e voltei-me para o rio. O menino estava morto. Entrelacei as mãos para dominar o tremor que me sacudiu. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, apertando contra o peito. Mas ele estava morto. Debrucei-me na grade da barca e respirei penosamente. Era como se estivesse mergulhada até o pescoço naquela água. Senti que a mulher se agitou atrás de mim. Estamos chegando, anunciou. Apanhei depressa minha pasta. O importante agora era sair, fugir antes que ela descobrisse, correr para bem longe daquele horror. Diminuindo a marcha, a barca fazia uma larga curva antes de atracar. O bilheteiro apareceu e pôs-se a sacudir o velho que dormia. Chegamos, ei, chegamos. Aproximei-me, evitando encará-la. Acho melhor nos despedirmos aqui, disse atropeladamente, estendendo a mão. Ela pareceu não notar o meu gesto. Levantou-se, fez um movimento como se fosse apanhar a sacola. Ajudei-a, mas ao invés de apanhar a sacola que lhe estendi, antes mesmo que eu pudesse impedi-la, afastou o chale que cobria a cabeça do filho. Acordou, dorminco. E olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre. Acordou? Inclinei. A criança... Os olhos que eu vira cerrados tão definitivamente, e bocejava, esfregando a mãozinha na face corada. Fiquei olhando sem conseguir falar. Então, bom Natal, disse ela, enfiando a sacola no braço. Sobre o manto preto de pontas cruzadas e atiradas para trás, seu rosto resplandecia. Apertei-lhe a mão vigorosa e acompanhei-a com o olhar até que ela desapareceu na noite. Conduzido pelo bilheteiro, o velho passou por mim, retomando seu afetuoso diálogo com o vizinho invisível. Saí por último da barca. 2 vezes voltei-me ainda para ver o rio e pude imaginá-lo como seria de manhã cedo, verde e quente. Verde e quente. Obrigada.
Eu fico assim impressionada com essa declamação, né, da atriz. E aí eu gostaria de deixar 3 palavras que eu acho que eu coloquei ali no chat para mim não perder, que são solidão, laços, vida e morte, ou morte, vida. Mas esses são só alguns que a gente pode levantar dentro deste conto, linkando com o filme que nós assistimos e que vamos debater, que é A Liberdade é Azul. Então, nós vamos agora assistir ao trailer e logo depois o Lilo vai fazer a introdução, falando um pouquinho da história do filme e da história do diretor. Vous me montrez quelque chose de ce que vous avez composé? Sur un violon? Les altos. Et maintenant? Attends, peut-être plus léger, sans les percussions. Si on retire les trompettes. Non, on en garde une. Piano sul testo. On reprend où là? Bom, boa noite a todos. A Liberdade Azul é um daqueles filmes que fazem parte da memória cineclubista e da memória da cinematografia de filmes cult, né, de filmes que, podemos dizer, fazem parte daquela cinematografia artística, né? Kieslowski é um diretor polonês que trabalhou na televisão polonesa, estudou na Universidade de Łódź, onde estudou também Roman Polanski, um dos grandes diretores poloneses. É um espaço, o cinema polonês é um espaço de realização artística e cinematográfica de uma importância sem igual. A Liberdade Azul, ele trabalha com sensações. O que nós vemos nos 3 filmes a Liberdade Azul, né, a Igualdade é Branca e a Fraternidade é Vermelha, que está baseado na bandeira francesa e no lema, né, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Ele nos apresenta alguns elementos que estão muito envolvidos com as cores, né? O filme, os 3 filmes estão direcionados com como se diz, com essa tonalidade, né,
cada um dos filmes está presente a tonalidade dessa cor, há uma influência, uma iluminação, lembrando um pouco dessa questão da psicologia das cores, que em algum momento falamos com a Débora sobre isso, né? A psicologia das cores, elas têm um elemento influenciador dentro da expectativa que você tem com relação ao filme. As cores, elas interferem nas expectativas e naquilo que o espectador está assistindo. Há uma interferência, há uma produção. Quando falamos da psicologia das cores, nós encontramos alguns elementos, assim, por que as salas de aula são brancas? Porque o branco, ele te dá uma certa parcialidade, ele anula qualquer elemento de influência que poderia haver, porque o McDonald's, ele é amarelo e vermelho, porque isso dá laranja, e laranja cria uma certa ansiedade e faz você querer comer mais. As cores, como nesse filme nós encontramos, as cores, elas têm uma influência muito forte naquilo que você está ali passivamente assistindo, né? Então, seria interessante, né, quando você assistir o filme, assistir mais de uma vez. Eu comento que a maioria dos filmes eu assisto muitas vezes, principalmente aqueles que eu recomendo, e A Liberdade Azul é um deles, né? É um filme que, para mim, ele é especial pelo fato de, na verdade, ele fala de liberdade, mas ele fala de romper os laços do sofrimento. Não quer dizer que você deixa de sofrer, mas que você consegue, pelo menos, transgredir os laços daquilo que está te oprimindo, né? E nesse filme nós vemos muito isso, o sofrimento dela pela morte da filha e do marido, e, logicamente, toda a mudança que vai ocorrer naquele momento em que o seu em que acontece o acidente, todo o trabalho dela, porque ela trabalha com o marido, ela tem uma certa frequência, ela trabalha junto com o marido, e isso já mostra, né, que toda a vida dela vai mudar a partir de um acidente no percurso da vida dela, e onde ela precisa sentir, e a liberdade também é isso, a liberdade também é romper aqueles laços do sofrimento. Bom, vamos partir por ali, deixando a inquietude. Vou chamar a Giane nesse momento para ela nos comentar, fazer a sua apreciação do filme. Giane, à vontade, por favor. A palavra é sua. Obrigada, Lilo. Boa noite a todos que estão nos escutando. Quando eu vi o tema do filme, né, A Liberdade Azul, é bem intrigante quando você começa a assistir e realmente você dá a impressão que você está assistindo toda uma tela azul, como é destacado o azul. E aí eu pensei assim, mas o azul, ele acalma, né? E quando você vê o trailer, você imagina ali tudo o que aconteceu com a Julie, a perda do marido, a perda da filha, você fica pensando, mas onde que está a calma nisso tudo, né? Mas também o azul, ele tem essa questão da monotonia, da tristeza, da depressão. Então, talvez ele acalme demais. E quando aconteceu tudo aquilo com a Julie, e é um filme que você tem que prestar muita atenção nos detalhes da fisionomia da atriz, né?
para que você possa sentir realmente tudo que ela está passando, que ela não fala muito. E como ela está completamente só naquela dor, que a mãe é internada e ela sem poder compartilhar, então é uma situação que ela está muito sozinha, não tem com quem dialogar, então ela dialoga muito com ela mesma, né? Ela fica ali muito sozinha. E procurando a respeito da atriz, porque o rosto dela me pareceu sempre muito conhecido, né? Ficava pensando, quem será que é ela? E aí, lendo sobre ela, ela é uma bailarina, né? Uma dançarina. Então, ela tem essa expressão no próprio corpo, né? Que ela consegue, sem palavras, transmitir o que ela está sentindo. E todos os detalhes de azul do filme, ali quando começa com o papelzinho do pirulito da filha, depois mais à frente, mexendo na bolsa, ela acha o mesmo pirulito, né? E é tudo azul, o papel azul, o pirulito azul, e ela põe na boca, e por mais que ela não fale, ela não pense, ela não fale do sabor, a gente tem aquela impressão do sabor da saudade que ela sente ali. Mas uma coisa até que depois, se alguém quiser comentar, parece que eu não consegui achar o nome da filha, né? A dor dela é tão grande que ela guarda tanto para si que eu não ouvi o nome da filha. E eu percebo também como que ela fala do marido, quando mostra ali aquela parte que ele vai ser enterrado com a filha, né, que ela não vai, e ela não faz aquela despedida, né, que pelo menos a gente aqui, a gente sente que tem todo o processo, né, do velório, do enterro, e ela não passa por isso, fica faltando alguma coisa, dá a entender ali que ela não consegue viver sem ele. Até mais à frente, depois a gente vê em relação às músicas, né, porque ele, para quem está nos assistindo, e que por um ventura ainda não assistiu o filme, ele é um famoso compositor, né, e as músicas dele fazem muito sucesso ali no país, e está todo mundo esperando uma obra que ele vai fazer em relação à unificação da Europa, mas é ela que está por trás de tudo, né? Só que ela não leva esse brilho com ele em vida, quer dizer, em momento nenhum, mas a gente descobre que ela era grandemente por trás daquele compositor, né? Então, acho que por enquanto é isso. Não vou começar a entregar aqui muita coisa, eu sei que tem mais gente para falar, certo? Boa noite, meu nome é Andreia, sou professora, um prazer estar aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais esse debate, e é muito interessante a história do filme, né, trata-se aí de um filme sensorial, é um filme que trabalha muito a nossa percepção. A Liberdade Azul vem trabalhar a questão de libertar-se do passado, libertar-se das dores para poder viver uma nova vida. Jolie tenta a todo momento mostrar essa vontade de se libertar da dor que ela sente por ter perdido a vida, que para ela era perfeita até então, né? Ela perdeu o marido e a filha, então ela se viu sem nada, e aí ela tenta se libertar disso, então daí o nome A Liberdade é Azul, que também, como o Lilo já disse ali, né, reflete a cor azul da bandeira da França, que nos ideais da Revolução Francesa, o azul, ele significava liberdade. Por isso, em inglês, inclusive, o nome do filme é Three Colors, Blue. Então, a trilogia, ela vem dividida pelas cores, né, diferente aí do nome em português, que é a Liberdade Azul. Então, em inglês, o nome do filme, ele segue a linha francesa, né? Porque é de origem francesa, então ele segue a linha do francês. Então, 3 cores, 2 pontos, azul. Então, a trilogia, ele vai explicar o porquê de cada cor, e aí nessa cor azul, então, para falar da liberdade, ele vem falando... para falar da liberdade, ele vem falando dessa questão de libertar-se do passado, libertar-se das dores. E aí ela mostra, né, na verdade, que
a libertação que ela tenta fazer de bens materiais, de coisas materiais, e a dor que ela sente, as memórias que ela tem, na verdade, a aprisionam ainda. Para ela, ainda é muito doída, apesar dela tentar mudar tudo, mudar de casa, tentar viver com pessoas diferentes, em ambientes, frequentar ambientes diferentes, as memórias é que a aprisionam e não, na verdade, as posses ou o que ela tinha antes. Então, o filme, ele é um olhar à dor da morte e a reconstrução da vida, apesar das tragédias, depois das tragédias. Então, ele quer mostrar, né, ele quer mostrar essa reconstrução, essa adaptação ao viver depois dessa tragédia. Tanto que Julie tenta ainda no hospital tirar a própria vida ali. Ela tenta se suicidar quando ela fica sabendo que o marido e a filha morreram. E ela não consegue. E aí, então, essa decisão aí de se libertar e de tentar uma nova vida, por ela não conseguir acompanhá-los, por ela não aceitar a questão de ter somente ela sobrevivido. E é um filme que mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, porque a gente começa, como ele não tem muito diálogo, você tem que estar atento ao que ela está. Você tem que mais ou menos adivinhar o que ela está pensando, porque ela mesma é que não fala, então a gente percebe pelo que ela está transmitindo ali com as expressões faciais dela ou com as atitudes dela. A música fala muito por si também, então é sensorial pela parte musical também. A música traz muitas lembranças a ela, inclusive pelo flautista que ela vê sempre que ela vai ali à lanchonete, ao restaurante, né? Não dá para perceber direito o que é ali o barzinho que ela vai. E então ela escuta um flautista tocando e ela lembra muito do marido, que era um concertista, né, um compositor, e a música que o flautista toca era muito parecida com as músicas que o marido compunha. Então, ele é muito perceptivo, né? Ele faz com que nós prestemos atenção bastante no enredo, em todo o caminhar, em todo o andar do filme, através do que a Julie está pensando, através do que ela está sentindo. Se você não prestar atenção ali nas características que ela demonstra a todo tempo, nas feições que ela demonstra a todo tempo, você perde o lápis ali, perde ali o pedacinho que vai ligar com a cena seguinte. Obrigada, André e Jeane, por essas primeiras percepções. Nós ainda teremos mais 2 rodadas. E como você disse e mencionou, é um filme que a gente precisa prestar muita atenção no que não é dito, né? Mas perceber aquilo que está no não dito. E é assim um filme para chocar mesmo e para tirar a gente da zona de conforto, porque é um filme, de certa forma, lenta, né? Principalmente para quem está acostumado com os filmes hollywoodianos, se eu falei certo. É um filme que traz essa vagareza para a gente poder até pensar no momento que está acontecendo a cena e ter aquele clique do entendimento, né? Como a gente percebe em todo o enredo do filme a feição e a expressão da Julie. E eu achei interessante, né? O nome da personagem é praticamente o mesmo nome da atriz, né? E ela trabalhou muito bem, né? Tanto é que nesse papel trouxe vários prêmios para esse filme. E a gente percebe assim que ela percebia ou ela entendia, ela achava que ela tinha uma vida perfeita, maravilhosa, né? E aí eu trago novamente, né, 2 filmes que nós vimos agora em sequência, que traz a questão da música, né? Como que a música faz diferença nesse filme,
né, do esposo dela ser um compositor e dela estar por trás de tudo isso, né? Não fica assim muito claro, né? Se a gente pode bater o martelo que realmente ela era que fazia as músicas, mas se não era ela, ela fazia parte assim importante, né? Porque ela sabia daquela música que foi solicitada para o marido, para o compositor, que seria tocada, né, no dia da comemoração da União da Europa, e ela sabia, só de colocar os dedos na partitura, ela sabia como que seria aquela música. Então, ela tinha participação ativa naquela música. Mas quando esse acidente acontece, que vem a morte, né, da sua família, de todos os seus laços, né? E aí eu me reporto agora ao conto Natal na Barca, né? Que a personagem que está falando, eu não quero explicar aqui por que eu estou nesta barca. Eu só quero dizer que eu estou bem sozinha e que eu quero ficar assim. Assim a Julie pensou nesse momento. Ela disse, eu quero quebrar, eu quero cortar todos os laços, todas as lembranças, tudo. Eu não quero viver essa perca. Eu quero apagar. Foi o que ela tentou fazer no início, né? Então, ela rasga as partituras que tinha guardada do marido, ela vende tudo, ela queria uma vida minimalista, ou seja, com o mínimo possível, somente com o suficiente para ela viver. Ela aluga um apartamento e leva só um item, né? Que é representado aí, o azul, né? Para trazer para mostrar que ela estava em busca dessa liberdade. Né? E ela achava que ela apagando essa memória, ou ela nem vivendo essa perca, ela conquistaria a sua liberdade. E assim ela fez, né? E assim a moça lá do Natal na Barca, do conto, ela estava ali sozinha e ela queria continuar ali sem nenhum laço. Mas a gente sabe que isso é impossível, né? Como ser humano, que vivemos em sociedade, viver sem laço é impossível. E aí tem algum momento lá que ela fala assim, não sei para que eu fui fazer essa primeira pergunta, esses laços, benditos laços, né? Ela queria continuar vivendo lá na sua solidão. E assim também acontece com Julie. Algumas coisas acontecem na sua vida que a gente vai percebendo que acaba fazendo com que ela crie laços. A primeira coisa que acontece é a rata, né, que dá a luz dentro do seu almoxerifado, né? E quando ela vê aquilo, ela não tem coragem de matar, mas ela vai até o vizinho, né? Ela fica de fora, uma noite ela fica de fora, né? Por uma coisa do destino, vamos dizer assim, a porta se fecha, o vento bate, e ela fica conhecendo, vê que o vizinho tem uma gata, que o vizinho entra na casa da outra vizinha, e essa vizinha vai agradecê-la por ela não ter assinado o baixo-assinado para ela sair, e aí começam os laços, as coisas que ela não queria, né? Ela pede o gato emprestado, e mesmo sabendo que os ratinhos iriam morrer, ela coloca o gatinho ali e fica de fora, né? E aí tem umas cenas muito bacanas, que é da Julie nadando, né, na piscina à noite. E aí é como se ela estivesse mergulhando, vamos dizer assim, submergindo, morrendo, para nascer novamente, né? Traz esse simbolismo. Então, esse filme é cheio desse simbolismo e que só acho que na 10ª ou 20ª vez que assistirmos, vamos conseguir ver todos os simbolismos, né? Então, para essa primeira rodada, eu fico com este primeiro momento e essa primeira sensação da Julie, que é apagar os laços, a memória do que ela tinha vivido para conquistar a sua liberdade. Era assim que ela acreditava, que ela ia conquistar essa liberdade através desse rompimento com qualquer laço. E aí eu trago uma frase dela, eu não sei em que momento que ela fala assim, agora eu tenho apenas mais uma coisa a fazer, nada. Né? Tanto é que quando a pessoa, o imóvel, né, ela vai fazer a entrevista, ele pergunta, o que você faz? Ela fala, nada, não faço nada, não tenho nada, não quero pertences, nem memórias.
nem amigos, nem amor. São todos armadilhas. Palavras de Julie. Lilo. Muito bom. Adorei essa última frase. Kieslowski, ele é um diretor, como eu mencionei, da escola polaca, né? Ali apareceram realizadores como, novamente menciono, Roman Polanski, que está muito em voga nos últimos anos. É um diretor que realiza seus filmes na Europa, porque ele tem restrição de ingresso nos Estados Unidos. Quem assistiu Era Uma Vez Hollywood, do Tarantino, esse filme está baseado um pouco na história da morte da esposa dele, né, Tatum Bates, acho que é Tatum Bates, uma coisa assim. Bom, Polanski é um dos grandes realizadores também, junto com Kieslowski. E também tem um outro grande realizador que sua produção também é na França, como nos Estados Unidos, que é André Vadia, né, que fez Danton e tem uma série de filmes, e hoje está mais na onda da produção, né? Kieslowski também ele fez para a televisão um decálogo em cima mesmo ele tendo estudado num país comunista, né, mas com uma forte tendência católica, né? Kieslowski é um realizador católico, morreu em 94, 2, 3 anos depois da realização desse filme. Kieslowski tem na televisão polaca, ele fez o decálogo dos 10 pecados capitais, né, que é muito interessante, e os cachorros aqui de casa. E também há 2 filmes desse decálogo, que é Não Amarás e Não Matarás, que são filmes que são muito fortes dentro da sua produção. Depois dessa trilogia, Kieslowski faz A Dupla Vida de Veronique, que é um filme que está no YouTube, que você pode assistir, que tem a essência e essa sutileza, né, que tem Kieslowski na sua filmografia. Sobre essa primeira história que nós ouvimos, e sobre essa questão da perda, e também, que é uma questão muito bonita, nós fizemos um filme, eu como produtor, né, Nicolas Pienov como realizador, lá no Tocantins, e tivemos a experiência de entrevistar uma freira, né, a Maria Libera, a irmã Maria Libera de Bona. Ela me contou uma história que me fez lembrar, ao escutar essa história, me fez lembrar muito a história que ela me contou numa entrevista, e eu chorei muitíssimo. Eu sempre menciono que eu adoro chorar com essas histórias, mas eu lembrei um pouquinho, vou contar essa história aqui, eu acho muito bonita, que é uma mãe chega lá em Xambioá, Tocantins, chega para Maria Líbera e diz: irmã, me ajude a levar minha filha que morreu. Ela morreu, só que eu não tenho dinheiro nem para o ônibus, nem para levar minha filha, mas eu quero enterrar minha filha na minha terra. E a Maria Líbera diz: ai, meu Deus do céu, o que eu faço? E ela falava: Deus sempre me iluminou e sempre me ajudou para ajudar esse povo tão necessitado. Ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma história. Eu vou te conseguir uma passagem. Eles pegaram a filha, porque assim, estamos falando dos anos 70, e nos anos 70 as restrições eram muito maiores, e levar um bebê morto, um natimorto no colo ia ser uma coisa muito difícil das pessoas aceitarem. E a irmã conversou com a dona
da empresa de ônibus, e ela conseguiu uma passagem de ônibus. Só que a dona pediu para não informar que era um bebê que estava sendo levado, e eles montaram toda uma história para poder levar esse bebê. E era amarrar o bebê com plástico, depois embrulhar ele, e a irmã iria chegar, né, a mulher já estaria no ponto de ônibus, a irmã ia chegar com um encargo e pedir para alguém levar esse encargo, e essa mulher teria que dizer, olha, irmã, eu levo para a senhora, tal. E enquanto ela ia contando, eu ia me emocionando muito, porque, assim, a generosidade, a dificuldade de pegar teu filho e querer levar esse filho para casa, para ser enterrado, e nós chorávamos, acho que no final nós dois nos abraçamos, porque ela conseguiu levar o filho até sua cidade e poder enterrá-lo. E assim, o agradecimento daquela mulher pela presença da irmã, que essas pessoas, nós dificilmente agradecemos as pessoas que aparecem na nossa vida para nos dar um pouco de ânimo, para nos dar um pouco de força, para nos dar um pouco de energia, e nunca, sempre, nunca deixamos de agradecer esse tipo de presenças divinas que iluminam a nossa vida. Eu acho que esse filme ele tem um pouco disso, né? A Helena comentava quando a Julie entrava na piscina e nós assistimos o filme Incêndios, né? E comentamos o filme Incêndios, que era um filme que nós estávamos aí tentando debater há algum tempo, e o Incêndios, os irmãos, eles também nadavam, porque o nadar limpava um pouco a alma e eu acho que é esse o tema, limpar a alma, lavar a alma. Há um outro filme que a Juliette Binoche trabalha e que ela também, muitas das experiências que ela tem são dentro da água, que é A Insuportável Leveza do Ser, onde ela também se encontrava na água toda vez que ela podia, ela ia na piscina, como uma forma de se reencontrar consigo mesmo. Acho que essa é a questão. Bom, eram esses comentários. Vou chamar a Giane, né, para que nos comente a sua experiência. Giane, a palavra é sua. Esteja à vontade. Giane, você está com o microfone desligado. Agora estou bem? Eu tinha desligado porque as cachorras estavam latindo aqui também, fiquei com medo de entrar e entrar todo mundo junto. Agora tá bom? Tá. Vou falar um pouco agora sobre o poema, né? Um poema emocionante. E para quem está nos escutando, a respeito da autora do poema, né? A Helena falou um pouquinho. A Lígia Telles, a gente falou tanto dessa semana, a gente teve o debate do Leia Mulheres, do livro As Meninas de Lígia Telles, e é tão incrível como que a Lígia escreve, que coloca a gente como se a gente estivesse assistindo a sua personagem, como que é vivo tudo que Lígia escreve. Então, para quem ainda não se aprofundou nesse nome da escritora, Lígia Telles ela é conhecida como a dama da literatura brasileira e é a maior escritora brasileira viva. Ela faz parte da Academia de Letras de São Paulo e da Academia de Ciências de Lisboa. Então, os nossos ouvintes, é muito interessante, se você não conhece, conheça a Lígia Telles. Ela tem 98 anos de pura lucidez e inteligência. E aí ela escreve poemas como esse aí que a gente viu no início. Ali, quando a moça que está ali naquela barca, que não quer saber como foi parar ali, que se arrepende de puxar papo, aí vamos pensar aqui no filme A Liberdade é Azul. Então, a Julie tem que receber aquela vizinha
esposa do marido que jogou a coberta nela, que emprestou a coberta nela na hora que ela ficou fora de casa, e todo mundo entra no apartamento dela, já começa a perceber que ela não tem muita coisa, não tem muitos móveis e tal, e aí você vê que ela não quer dialogar, igual a da barca, né, o Natal lá da barca, do poema, que a menina fala assim, se eu puxar papo, aí uma pergunta leva a outra, aí foi o que ela falou assim, e o marido? O marido foi embora. Meu Deus, agora eu vou ter que perguntar, faz tempo que esse marido foi embora? E é um papo aí que ela não queria ter. E aí, o que acontece? Depois, quando ela acha que o bebê que está no colo tinha morrido, a gente viu até a Júlia que está declamando, só tem Júlia hoje, né? A Júlia que está declamando o poema no vídeo que foi passado no início, ela se emociona, e foi o que eu senti a primeira vez que eu li o poema, quando a Helena me passou, que eu falei assim, não é possível que esse bebê morreu no braço dessa mulher, não é possível isso, né? E aí ela tenta sair ali da barca sem querer puxar mais papo, porque ela não queria se envolver naquela dor que já estava ali. E aí quando fala, não, ele acordou, e ela, ele acordou, e fica naquela situação ali, aí a gente pensa na questão de quando a Julie, no filme, descobre que o marido morto vai ser pai, né? Porque mais à frente ela descobre, né, por uma insistência do rapaz lá que queria que ela terminasse a música e meio que apaixonado por ela, ela descobre que ele tinha uma amante, esse marido, e que a moça descobriu depois do acidente que estava grávida de um menino. E a menina ainda fala assim, você vai ficar com raiva de mim? E ela, não sei o que sentir com isso aqui, não sei. E aí ela resolve passar a casa pro bebê que vai nascer, e você vê que ela muda, a Julie muda aquela sensação dela, né? O tom do azul do filme muda, porque ele passa da depressão para uma questão de continuidade, né? Ele modifica a situação. Essa questão do azul, de modificar, que entrou no poema, a menina não queria saber de nada, não queria se envolver naquelas emoções, achou que o bebê tinha morrido, o bebê não morreu, e aí ela olha para o rio e fica pensando, nossa, como será esse rio de manhã? Se ele está frio agora, mas a menina falou que durante o dia ele é quentinho. Você vê que ela mudou a estratégia de pensar, ela começou a imaginar outro dia, e a Julie, ela se modificou depois quando ela descobriu essa questão. E aí é onde você vê ela se libertando daquele pesar, de que poderia seguir em frente, que ela não precisava se desfazer da casa, que poderia existir vida, apesar daqueles dois familiares que ela gostava não estar mais lá. Aí me fez lembrar de um outro filme que não tem muito a ver, mas talvez quem conheça possa ver, que é um desenho da Disney, que é o filme Soul. E se você for pensar no filme Soul, quem não assistiu, anota aí para assistir, que é bonzinho, viu? Ele é azul, é um filme todo azul, onde as alminhas, a pessoa morre, e aí tem que ter um propósito, as alminhas vão voltar. E uma das alminhas, a número 22, ela nunca quer voltar, porque ela não acha que na Terra tem nada de importante. Até que ela se envolve numa confusão e ela vai vivendo um pouquinho da vida do outro personagem. E aí ela vê que sim, a vida é importante, ela tem que voltar, ela tem que reencarnar de novo, voltar num corpo humano, né? Então eu lembrei muito de que Soul é muito azul e de que tem essa questão de mudança de conteúdo, mudança de pensamento. Uma hora eu não quero aquilo, mas de repente se clareia e aí eu mudei a minha visão por um simples ato, né? Por uma simples motivação. Então, por enquanto é isso. Tudo bem, voltando aí. Eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o choro. Nós falamos aí um pouquinho sobre a Julie
Julie, né? Achei tão bonita a pronúncia em francês, ainda não tinha ouvido, né? Porque a gente acostuma tanto com Júlia e Julie, né? Do inglês, que quando eu vi francês Julie, achei bonito. Uma das primeiras coisas que Julie faz para se desligar do passado, para se libertar do passado aí, quando ela sai do hospital, é chegar a casa, né? Ela pede para que esvazie o quarto da filha. Até então, eu não tinha reparado que era o quarto da filha. Ela só chega e pergunta, né, ali para o jardineiro se ele havia esvaziado o quarto azul. E aí, eu não tinha entendido que, por mim, o quarto azul seria o quarto do marido, ou o quarto de um escritório dele, algo do tipo. E aí, depois, eu reparei que esqueci o nome agora que o lustre, as pedrinhas do lustre eram azuis, e ela leva esse lustre para o novo apartamento. É a única coisa que ela carrega do passado, de tudo, que até o colchão ela deixou lá, né, na casa, e a única coisa que ela carrega com ela é esse lustre. E quando uma certa moça, que alguém deve falar sobre ela aí depois, entra no apartamento dela e vê o lustre, ela fala, nossa, eu tinha um lustre desse quando eu era criança. E aí, então, foi que eu entendi que o quarto azul era o quarto da filha, então é a primeira coisa que ela pede para que se esvazie antes dela chegar na casa, antes dela entrar na casa. E a única coisa que ela carrega com ela é o lustre do quarto da filha. E aí, a segunda coisa que ela faz é destruir as partituras, né? Aí ela vende as posses, ela vende tudo, então a primeira coisa é vender tudo, que era deles, né? Que eram do casal, da família, ela não quer nada. E aí, em seguida, ela destrói todas as partituras do marido e, por último, ela assume o nome de solteira. Então, ela deixa de ter ali o nome do marido, de carregar o nome do marido. Quando ela vai fazer o contrato ali do apartamento, que o dono da imobiliária lá, o corretor, né, ele pergunta o nome dela, ela dá o Percy, que é o nome do marido, depois ela volta atrás e fala, não, e dá o outro nome e fala, esse é meu nome de solteira. Então, são os primeiros passos que ela faz, né, que ela toma, que ela dá, para poder esquecer um pouco o passado. Porém, lá ainda na cena da casa, ainda no momento que se passa ali dentro da mansão deles ali, né, da casa rural, né, uma casa de fazenda ali, me chamou a atenção, além do quarto azul e das coisas azuis, né, que são as primeiras que aparecem, a empregada, a governanta da casa. Ela entra, ela começa a andar, né? Aí ela vai lá no quarto, a única coisa que sobrou foi o lustre, ela começa a andar pela casa, e aí ela escuta um choro, e é o choro da governanta, da empregada ali da casa, e ela vai atrás, ela está escondida lá na despensa, chorando, e ela pergunta por que ela está chorando, e ela olha para a Julie e fala, porque a senhora não chora, porque a senhora não está chorando. Então, a Julie, ela tenta segurar tantas emoções dela que em momento algum, desde a morte ali, a gente a vê chorando. Enquanto ela está no hospital, nós a vemos esconder o rosto na almofada. Durante o velório, ela assiste o velório dormindo depois ela acaba dormindo na cadeira. Na piscina, ela também não chora. Ela entra na piscina ali, né, para não ouvir a música, ela tampa os ouvidos. Então, assim, a gente não vê Julie chorando, não tem lágrima, não sai lágrima dos olhos dela, e aí a empregada, ela percebe isso e fala, estou chorando porque a senhora não está chorando. E uma das coisas que eu pude ver ali, porque o final do filme, eu preciso falar desse pedacinho do final agora para encerrar aqui a minha perspectiva. No final do filme aparecem várias cenas, né? São vários cortes de cena mostrando os personagens ali que fizeram parte. Desculpa. Tomei um pouco de chuva hoje, estou um pouco rouca. Aparecem ali vários cortes de cenas, e aí
tem uma cena da Jolie, a última cena da Jolie, que ela está parada com a mão assim, e nessa cena ela está chorando. Então, nesse pedaço, nesse momento, nós podemos ver que Jolie se entregou às emoções. Então, tudo que ela segurou, e pode ser aí que venha, né, como nós temos aí que tirar conclusões desse filme, desses momentos aí de emoção, né, desses momentos emotivos mostrados, pode ser que nesse momento a Jolie tenha realmente, pode ser um momento de cura, tenha começado a ver a cura por todo o sofrimento que ela tem passado. Por enquanto é isso. Bacana, Andréia. Achei ótimo você lembrar desse detalhe, né? Porque em todo o filme realmente a gente não vê a Julie chorando, se emocionando, sentindo a dor, né? O luto, né? Que era digno dela sentir. E tem algumas cenas que realmente a gente só vai entender assistindo pela talvez milésima vez, né? Eu vi um comentário que no final, né? Aparece o olho do Olivier e aparece ela nua, né? Ou seja, eles estiveram juntos e aparece ali ela de costa, como se tivesse no ventre. E aí eu falei, nossa, eu não acredito, eu não vi essa cena não. Aí voltei lá para me ver e realmente aparece a Julie. Aí a câmera muda, né? E traz o olhar dela e ela então soltando ali as primeiras lágrimas do filme e realmente entendendo o luto, né? E ela só conseguiu viver esse luto mesmo, parece que quando ela percebeu que ela achava que tinha uma vida, mas na verdade a vida dela era de outro jeito, né? Ela achava que tinha uma vida perfeita, né? Como diz o ditado, a vida quer viver, né, gente? Mas a vida não é perfeita, né? E quando ela percebe que o marido dela tinha uma amante, que ele ia ser, né, que ia nascer um filho dele, ela falou assim, por que eu estou querendo matar essa existência? Eu vou viver a minha vida, vou fazer uma boa ação, né? Alguns comentaristas dizem, eu não vejo amor na Julie, mas eu vi muito amor. O amor que está lá em Coríntios 13, que inclusive é a música, né, do final do filme, que é a música que ele ia compor para essa unificação da Europa, que é cantada assim de forma pungente, baseado no Coríntios 13, que fala do que é o amor, né? Que o amor não é passageiro, o amor não é esse fogo, essa paixão. O amor, ele é benevolente, ele é calmo e às vezes até solitário. Então eu acho que a Julia agiu ali com amor. Esse amor que está descrito em Coríntios, não o amor que ela tinha pelo marido. É isso. Lilo, seu microfone está fechado. Então, assim, eu acho que uma das coisas que nós não vemos, nós vamos rever somente quando você assiste os 3 filmes e aí você vai, depois de assistir muitas vezes, você vai compreender algumas coisas. Nesse filme, na trilogia, elas se intercruzam. Então, quando você tem, ela vai ver a mãe, né, a advogada, né, e ela está na sessão, e ela entra numa sala e estão fazendo uma como se diz, uma audiência, e tem lá um cara que não é francês, e ele diz, porque eu não sou francês, eu não posso ser castigado por não falar francês. Essa sessão aparece no A Igualdade é Branca,
né? Então, assim, os filmes se entrelaçam, você vai ver, de repente, numa cena completamente fora de contexto, você tem uma cena do a liberdade é azul, na igualdade é branca, e os personagens desses dois filmes, azul e branco, se encontram no vermelho. É maravilhoso, há umas questões ali que você vai vendo que o realizador fez uma coisa assim fantástica, de um emaranhado de filmes que se complementam. Também eu acho que eu gostaria de mencionar, e aí já mudando a temática, e um pouco já concluindo a minha fala, hoje é a última sessão dos cineclubes aqui, né, em 2021, online. Nós fizemos, se não me engano, 76 sessões de total no ano. Isso, obrigado, Rosana, 76 sessões. Aproximadamente 3 mil, um pouquinho mais de 3 mil pessoas que assistiram, né? Acho que é porque nós temos os que assistem agora e os que continuam assistindo, porque o filme ele continua, ou seja, o debate continua na página do Museu Antropológico. Então, foi um fechamento, foi um ano bastante importante, com parcerias importantes, além da parceria com o Museu Antropológico, o Conselho Nacional de Cineclubes, a União de Cineclubes de Goiânia, a União de Cineclubes de Goiás, Cineclube Imigração, se incorporaram já desde o ano passado alguns cineclubes que tiveram uma participação bastante importante, como é o caso do Provocação, Caldas Novas, Xícara da Silva, de Anápolis, o Mais Filmes, né, da Débora, que começou nesse finalzinho do ano, mas está bem importante agora, com uma retomada bastante importante. O Sétima Arte de Acreúna, e todos os outros cineclubes que fizeram parte das sessões, e os parceiros que estiveram tanto no 8º Encontro de Cinema e Educação, que foi uma atividade que fizemos umas 5, 6 sessões, os diálogos cineclubistas, que também foram importantes, tivemos quase 8, 9 sessões, a Cris Resplande com as Letras da Cris, que é uma parceria também com o Museu Antropológico e os cineclubes. Lembrando que começamos essa atividade o ano passado com a tertúlia política, a tertúlia poética, não política, internacional com o Chile, com o Equador, e depois agora em Goiás e no Brasil. E também tivemos as outras sessões que eu acho que foram importantes, os encontros cineclubistas também que tivemos no transcurso do ano. Então, agradecer a todos pela presença, pela participação. Eu acho que fechamos com um filme maravilhoso e com um cineclube que esteve presente o ano todo, com atividades o mês todo, trazendo filmes significativos, importantes, que eu acho que esse realmente é o papel é o papel do cineclube, né? Poder apresentar propostas novas. E sem falar que o Cineclube Provocação foi o primeiro, neste ano, de fazer uma sessão presencial, né? Que fizemos agora em novembro ou outubro, acho que foi outubro, né, Helena? E que vamos continuar fazendo, tanto presencial, logicamente, incluindo poesia, que já havíamos conversado com a Rosângela, de fazer poesia, trazer cinema, tanto para Caldas como para o estado de Goiás. Helena.
Sim, já para fazer as considerações finais. Sim. Bom, eu quero agradecer a Jeane, que aceitou mais uma vez estar conosco, a professora Andréia, que aceitou a primeira vez, agora já era. Vai ser convidada sempre, viu, Andréia? E é sempre um prazer, né, compartilhar, e cada pessoa que fala, a gente pensa assim, nossa, não tinha percebido isso, que bacana, isso é show, né? É assim, é crescer. Eu falo que ler é crescer em silêncio, e compartilhar também é crescer em silêncio, né? Aquele que está ouvindo, né? Então, eu termino dizendo que a vida, ela quer viver, mas às vezes é preciso nos agarrar a algo para poder viver. Como disse, né, o flautista lá nas ruas do filme, né, quando a Julie pergunta para ele se ele está bem, e ele diz isso: é preciso agarrar-se a algo para poder viver. Que agarremos aos laços, né, que temos. A gente sabe que vivemos, né, nesses 2 anos, períodos de muita perca, né? Todos nós perdemos de alguma forma, né? Mas não é porque perdemos que a vida deixou de existir. Então a vida está aí, ela quer viver, e nós temos que nos agarrar a essas lembranças, a esses laços, para dar continuidade, porque a vida é um ciclo, né? Quem não passou ali vai passar lá. E é isso aí, se agarrar, dar as mãos uns aos outros e continuar vivendo. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, adorei, gostei muito do filme, foi um aprendizado. Achei muito interessante, acabei também estudando um pouco mais sobre ele, fui a fundo, aprendi coisas que eu não sabia, sobre música, inclusive, para poder entender. E foi muito interessante, muito obrigada. Quero agradecer também, mais uma vez, o convite da Helena, e espero poder ter contribuído realmente aí contribuído aí um pouco das minhas percepções do filme, né? E é isso aí. Um abraço para todos, e o ano que vem, com a novidade híbrida aí que a Rosana falou, né? Vamos ver como é que nós vamos participar, né? Estaremos fazendo atividades, Jane, em Caldas mesmo, né? A gente vai botar o Cineclube em Caldas, e aqui é um lugar que está aí presente no nosso coração. Bom, exato, como acontecia presencialmente, a gente passou a ser virtual por causa da pandemia, né? Sim. E agora voltaremos ao presencial, mas talvez fazendo esse intercalo, né, de uma vez presencial, assim como o nosso clube, Jeane, né? Para não deixar aqueles que estão em outras cidades de não participar, né? Mas o Lilo, é só chamar, ele vem, como diz aquele rapaz lá de Brasília, ele é facinho. O Balbino sempre Balbino, eu queria só mencionar que é engraçado, eu assisti esse filme muitas vezes, e tem comentários que tanto a Andréa como a Jane fizeram que eu não tinha percebido. E é engraçado isso. Porque, incrível, né? Cada vez mais a percepção do outro permite que apreciemos coisas que não tínhamos percebido. Né? Isso é muito bom. Bom, então é isso, beijinho para todo mundo. Rosana. Muito obrigada novamente pela presença de todas as pessoas. André e Jane, sejam sempre muito bem-vindas aqui no projeto Cinema no Museu, em parceria com o Cineclube Imigração e com o Cineclube Provocação. E os que o Lilo falou, fica o convite, então, né, para a gente ir expandindo essas percepções a partir do filme. Então, quem ainda não assistiu, tem a oportunidade de assistir a partir dessas observações também. Quem já assistiu, né, quem sabe poder potencializar aí essas percepções do filme. Falando em expandir, aí fica o convite, então, a gente vai encerrando esse ciclo, né, 2 anos em formato 100% digital no Projeto Cinema no Museu, um desafio, mas que nos proporcionou expandir mesmo nossas redes, né, estabelecer intercâmbio cultural com o Chile, com o Equador, fazer as tertúlias poéticas, se abrir, inclusive, para a poesia, né, para essa
Expressão poética do cinema também. Eu estava, ao mesmo tempo que estava acontecendo a live, a gente estava combinando aqui nos bastidores, eu e Gil, né, essas programações para o ano que vem, tanto presenciais quanto digitais, mas também fazer algumas sessões ao ar livre, por que não, né, a gente fazer umas itinerâncias aí, né, do projeto Cinema no Museu. Então, a gente expandir essas fronteiras, tanto no digital quanto no presencial também. Muito obrigada ao público, né, que nos acompanhou aí, que é a razão de ser dos projetos, né, e da nossa parceria, e que continuem com a gente nessa nova etapa de programação híbrida. Muito obrigada a todas as pessoas, bom final de ano, boas festas. Alô, boa noite. E até a próxima. Tchau, tchau. Feliz Natal e um belo 2022. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Muito obrigado igual a todos. Obrigada. Feliz Natal a todos.